Meu nome é Lucas Coelho, sou mestrando em Educação em Ciências Matemática pela Universidade Federal de Viçosa. Neste trabalho, vou falar sobre oficinas pedagógicas de História da Matemática, uma proposta de enculturação, que é o meu projeto de mestrado, que está em estágio inicial, é uma pesquisa em andamento, e a minha orientadora é a professora Marli. A questão que orienta a minha pesquisa é em que medida a utilização da história da matemática a partir da fonte primária Liber-Abaci de Leonardo Fibonacci pode levar à apropriação dos objetos matemáticos pelos alunos. Então, como referencial teórico para contextualizar a minha pesquisa e orientá-la, trouxe Bishop, que fala sobre enculturação matemática. Bishop ele critica essa matemática atual, que é uma matemática impessoal, não afetiva e muitas vezes tecnicista também, na maioria das vezes. E ele traz uma concepção da matemática como um fenômeno histórico-cultural. Ao longo do tempo, as diversas civilizações, as diversas culturas desenvolveram a matemática, criaram a matemática para alguma necessidade local. Então, por isso que ele fala que a matemática como ciência pancultural, porque ela foi desenvolvida em diversas culturas. Pan significa muitos. A enculturação matemática é o processo do aluno que apropria em contato com esses objetos matemáticos e ele cria um significado para si daquele conteúdo, por isso que é um processo pessoal, também é um processo intencional do aluno, interpessoal porque a sala de aula a sala de aula de matemática deve ser uma partilha dessa cultura matemática entre os alunos, entre professor e aluno. E o Liber-Abaci é um documento histórico e que tem várias potencialidades. A história da matemática traz várias potencialidades pedagógicas. D'Ambrosio, em concordância com Bishop, comenta que a história da matemática possibilita mostrar ao aluno a matemática como uma manifestação cultural de todos os povos. Além disso, auxilia o professor na escolha de métodos pedagógicos mais adequados para o ensino de matemática. Nesta pesquisa, o método pedagógico escolhido foi as unidades básicas de problematização, que nada mais é que descreve uma prática sociocultural situada em um determinado campo de atividade humana e que teria sido de fato realizada para se responder a uma necessidade ou desejo que teria se manifestado a um ou mais integrantes de uma comunidade de prática, em algum momento do processo de desenvolvimento dessa atividade na história. Então, o que a UBP faz? No documento histórico, neste caso o Liber-Abaci, de Leonardo Fibonacci, tem as suas problematizações históricas dentro desse documento, e o professor, neste caso da pesquisa eu, e a professora Marli, traz dessas problematizações históricas, faz uma transposição didática, porque tem que ter essa adaptação ao contexto do aluno. Esse documento histórico também ele está de acordo com aquele contexto daquela época, e tem essa transposição didática para alguma problematização atual dentro do contexto do aluno. Então, as UBPs nada mais é que a mobilização de problematizações temáticas. É um processo investigativo e colaborativo que traz problematizações abertas. Quanto mais longe das disciplinas, mais afastadas das disciplinas, mais questões mais abertas podem ser implementadas nas UBPs. Por isso que o autor, Miguel E. Mendes, chama de processo indisciplinar, mas não no sentido de indisciplina dos alunos, mas no sentido de estar além das disciplinas. Então, pode envolver conteúdos de geografia, arquitetura, química, religião. Os alunos também eles podem trazer problematizações para dentro dessas UBPs
É um espaço horizontal em que cada aluno pode responder ou criar problematizações. A fonte história escolhida, como mencionado anteriormente, é o livro Liber Abaci, do Leonardo Fibonacci. Esse livro é um dos mais importantes da matemática, visto que ele introduz os algarismos indo-arábicos, os algarismos que nós utilizamos no dia a dia, para a Europa e, consequentemente, para o mundo depois. E esse documento ele foi escolhido porque ele tem muitas potencialidades pedagógicas. Ainda estamos no processo de criar essas problematizações, mas existem problemas que é possível envolver conteúdos dentro da matemática, como geometria, álgebra, aritmética, e fora da matemática também, como arte, arquitetura, a biologia, entre outros. Os resultados esperados desta pesquisa é desenvolver a concepção epistemológica da matemática proposta por Bishop, aquela matemática como um fenômeno histórico-cultural, né, que a matemática mostrar para o aluno que a matemática é uma criação humana, né, a partir de alguma necessidade, tanto como para os estudantes e para os professores também. Desenvolver nos alunos o pensamento crítico através da problematização e promover a integração da matemática com outros campos de conhecimento. Como falei anteriormente, né, as UBPs elas linkam esses vários campos. Então é possível promover essa integração da matemática com outros campos dentro da própria matemática e fora da matemática. Esses são os referenciais teóricos e obrigado pela atenção de vocês.